Diz assim, Marcos 8:34. Então ele, falando a respeito de Jesus, então ele chamou a multidão. E o que mais, irmãos? E os discípulos. Você vê que há uma diferença. Jesus, ele chamou a multidão e os discípulos. E aí ele diz o seguinte: se alguém quiser acompanhar-me, talvez se a sua versão é tradicional e Almeida, tá? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Bem, nós sabemos que quem respondeu isso, irmãos, foram os discípulos. Mas o convite é para todos. Amém? Agora, para que isso aconteça na nossa vida, para que a gente se torne um discípulo, há uma chave aqui que é o que Jesus vai falar na sequência. Todos acharam esse texto aí? Marcos 8:34. Sei que hoje a maioria usa a Bíblia no tablet, no telefone. Eu não sei se quando era a Bíblia de papel dava para você grifar, né? O meu aplicativo aqui dá para poder marcar o texto. Eu recomendo que esse seja um texto que fique gravado na sua Bíblia, porque é o padrão daquilo que Jesus nos chama para ser. Então ele fala, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora, olha a chave que está aqui no verso seguinte. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então agora eu quero que você entenda aqui o sentido. Você sabe, o grego ele era uma língua mais completa. Então, muitas vezes que a Bíblia traduz como vida, ela pode ter inúmeros sentidos. Por exemplo, uma das palavras no grego que diz respeito à vida é bios, que diz respeito à vida biológica, né? O português é uma língua que tem origem latina e tem esse termo bios. Mas a vida aqui está se referindo a outro sentido, está falando a psique. Então, se você olhar no original, a palavra é psuche, que está falando a respeito da psique. Então, Jesus está falando, quando ele fala de perder a sua vida, eu não estou dizendo o seguinte, que você, para poder ganhar a vida eterna, você tem que botar uma arma na sua cabeça e se matar. Você sabe que tem gente que acredita nisso, né? Estava vendo uns tempos atrás, aqui nos Estados Unidos, uma seita, onde houve uma cerimônia de suicídio coletivo. Né? E você sabe, se você lê a Bíblia sem a revelação, sem você, de uma forma despercebida, você pode fazer inúmeras interpretações, né? Inclusive essa é uma interpretação errônea, né? Porque alguém pode falar, se você quiser ganhar a vida eterna, você tem que tirar a sua vida. Não, aqui não está falando de bios, não é a sua vida biológica, mas aqui está falando de psuche. Está falando parece italiano, né? Não, psuche, que está falando a respeito da sua mente, da sua alma. Amém? Quantos aqui já fizeram nosso curso sabem a diferença entre espírito e alma? Alma é a nossa psique, são as nossas vontades, as nossas emoções, são os nossos raciocínios. E a Bíblia faz uma separação, irmãos, entre aquilo que é da alma e aquilo que é do Espírito. Aliás, o apóstolo Paulo fala que a maturidade cristã, ela é medida pela percepção que você pode ter daquilo que é da alma quanto do Espírito. O apóstolo Paulo fala que aqueles que são maduros na fé, eles, pela sua prática, têm o discernimento do bem e do mal, ou seja, daquilo que é da sua alma, com aquilo que é do seu espírito. Só para você entender, quando o homem peca, ele peca em todos os níveis. Ele peca o pecado afetou o ser humano na sua alma, no seu espírito e no seu corpo também. Quais são os efeitos do pecado no nosso corpo, irmãos? A gente pega, por exemplo, uma gripe desgramada, igual essa que eu estou. Consequência do pecado. Doença é uma consequência do pecado no corpo. O envelhecimento. Nós não fomos criados para envelhecer.
né? O envelhecimento é uma consequência do pecado também, no corpo. E mais do que isso, a Bíblia fala que a carne se tornou aliada do pecado, né? A vontade da carne, né? O cansaço é uma das consequências do pecado na nossa carne. Agora, qual o efeito do pecado no espírito? Quem sabe me dizer? A morte. Deus falou para Adão, o dia que ele comesse daquela fruta, o que aconteceria com ele? Ele morreria. Agora, alguém viu ele caindo para trás ali no momento que ele come aquela maçã? Maçã, oh Deus, heresia. Aquela fruta simbolizada nos dias de hoje pela maçã. Alguém viu ele caindo para trás? Não, porque é uma morte espiritual. Então o homem passou a... Você sabe, morte não é que a pessoa deixou de existir. Quando a gente fala fulano morreu, essa pessoa não significa aniquilamento. Ela simplesmente deixou de ter contato conosco, né? Mas essa pessoa não deixa de existir quando alguém morre, né? Então, quando Deus fala que se o homem morresse, se o homem pecasse, ele morreria, ou seja, do ponto de vista espiritual, ele perdeu o contato com Deus, né? E em Romanos fala que nós todos estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Ali não é uma linguagem poética, você sabe. O problema de crentes como eu, durante muito tempo, que eram racionais, é achar que a Bíblia é uma linguagem poética. E eu achava que era só algo que o escritor de Romanos, que o apóstolo Paulo estava só floreando, nós estávamos mortos, né? Não, era literalmente. Do ponto de vista espiritual, nós todos estávamos mortos. Mas no dia que você aceitou a Cristo, o dia que você recebeu a salvação, o dia que você foi batizado com a salvação, porque a Bíblia fala, todo aquele que crer e for batizado. Esse é um texto também usado de uma forma muito inapropriada, né? Porque as pessoas acham que é de batismo nas águas, né? E aí eu pergunto para você, aquele ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz, que creu, mas ele não foi batizado nas águas, ele foi salvo, sim ou não? E aí como é que você me explica? Ah não, ele não teve tempo, pastor. Você sabe, a Bíblia não tem essas desculpas que a gente fala. Não, fulano estava no leito do hospital. Se a Bíblia fala que tem que ser crer e ser batizado para ser salvo, então não tem exceção. Mas essa palavra de batismo que é usada ali, é no sentido de receber. Mais uma imperfeição da tradução, né? Porque no grego você tinha a palavra para batismo que era no sentido de mergulhar nas águas. Mas nesse sentido... É de como se a água entrasse na pessoa, a água viva, né? O Espírito de Deus entrasse na pessoa. Então a Bíblia fala, aquele que crer e for batizado, ou seja, aquele que receber novamente o sopro de vida no seu Espírito, esse é salvo. Amém? Amém. Então nós estávamos mortos no Espírito, recebemos um Espírito vivificante, a Bíblia fala, ou seja, o Espírito que dá vida. E hoje nós estamos vivos no Espírito. Então a Bíblia fala que que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Mas talvez no dia que você se converteu, no dia seguinte você acordou e você se olhou no espelho e parece que ainda tinha alguns traços do velho homem, né? Algumas manias, alguns jeitos, alguns temperamentos, alguns vícios. E aí você fala, eu não me converti. Porque a Bíblia fala que o dia que eu me convertesse, tudo ia ser feito novo. Não, mas ali fala a respeito do Espírito. Amém? Ali não fala a respeito da alma. Então veja, nós estamos falando aqui de corpo, espírito, e agora eu vou falar da alma. O que é a alma? A alma foi afetada pelo pecado também, irmãos? Sim ou não? De que forma que a alma foi afetada pelo pecado? Eu quero dizer para você que nós somos presenteados com uma mente doente. Você sabe, não há nenhum ser humano que é 100% certinho, né? Todo mundo fala que de artista e de louco, todo mundo tem um pouco, ou de médico e de louco, você tem algumas variações desse ditado, né? Mas isso é muito verdadeiro, irmãos. Eu quero dizer que nenhum ser humano é perfeitamente são. Bem-vindo, né? Eu tinha uma brincadeira de um pastor que ele falava assim, igreja é um negócio interessante, que se você cercar, vira hospício, se você cobrir, vira circo, de tão bagunçado que o negócio é. E é mesmo, irmãos. Agora eu quero te dizer que é nesse lugar que Deus escolheu para trazer a salvação para o mundo. Amém? A Bíblia fala que Deus escolheu
os fortes, os fracos para envergonhar os fortes, né? E as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. Então os sábios, quando olham para a igreja do Senhor, falam: não pode ser, não pode ser, não, fulano agora virou crente, não pode ser, não, pode sim, é o poder de Deus, amém? Você sabe, você manifestar o seu poder em alguém que tem capacidade, não tem glória nenhuma nisso, né? Eu tenho uma ilustração bem simplesinha. Imagina que nós temos nós vamos para uma corrida de cavalos, né? E aí todos aqueles cavalos que são bem tratados, bem treinados, né? Com os jockeys, e eles vão correr, mas por algum motivo um daqueles cavalos não pôde, ficou doente, mas eles não queriam deixar aquela baia sem nenhum cavalo, né? E eles acham atrás daquele ginásio, daquele estádio, um pangaré pastando ali, comendo uma grama meio ruim. E falam: não, vamos botar esse pangaré aqui nessa baia aqui, só para não ficar vazia, né? Vocês estão entendendo a ilustração? Aí, todo aquele preparativo, o pessoal faz as suas apostas, e aí, de repente, aqueles cavalos disparam na corrida, mas por algum motivo, aquele pangaré que estava lá do lado de fora, vocês já imaginaram a história, né? Aquele pangaré que estava lá do lado de fora do ginásio, daquele jockey, ele dispara e sai na frente de todos os cavalos. Aí eu pergunto para vocês, o que as pessoas que olham esse cavalo, que ganha a corrida, o que essas pessoas falam? O que falaria nos dias de hoje? Não. É só por Deus mesmo, para esse cavalo ganhar. É só por Deus. Porque ele não tinha condição nenhuma. Se um cavalo de raça ganhasse a corrida, era mérito dele. Mas eu quero dizer, quando Deus escolhe aqueles que não são, quando Deus escolhe aqueles que são fracos, é para as pessoas olharem para as nossas vidas e falar: só por Deus. Só por Deus na vida dessa pessoa. Amém, queridos? Sabe, escolher aqueles que são capazes não tem glória nenhuma. Mas a glória de Deus se manifesta nas nossas fraquezas. Por isso que o apóstolo Paulo fala: quando estou fraco, aí é que sou forte. Porque aí é Deus agindo. Amém? Foi o Luiz que estava comentando. A gente estava falando sobre esse negócio de pregação, né? Ele falou um dia desse: o que você fez? Essa pregação foi tão boa. Eu não fiz nada. Por isso que deu certo. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu preparo, mais eu estrago. Quanto menos eu fizer, mais Deus faz. É mais ou menos assim, irmãos. Amém? Sabe, o dia que você entender isso, que você é um instrumento, sabe, que o nosso problema é querer interferir no processo. Quando você entender que é apenas um instrumento, e você se deixar Deus utilizar você, o negócio vai fluir. Você vai entender que não é você, mas é o Espírito de Deus operando em você. Amém, queridos? Não sei por que eu estou falando isso, mas nós estamos falando a respeito da alma. Então, eu quero dizer que todo mundo foi contemplado com uma alma que é doente. Você vê que nem ser humano nenhum é 100% são. Né? Se você pede para alguém, por exemplo, fazer uma autoavaliação, ou uma pessoa ela vai ter um super ego e ela se pensa talvez melhor do que os outros, ou ela pensa que ela é pior do que os outros, mas dificilmente você acha alguém que é 100%. E eu quero dizer que todas as leituras, todas as nossas impressões que nós fazemos da vida, elas são inconsistentes, elas estão viciadas, elas estão erradas, elas foram afetadas pelo pecado. E junto com a nossa mente, eu quero dizer que a nossa mente não é apenas o raciocínio, mas a nossa mente são as nossas vontades e são as nossas emoções. Elas também foram afetadas. Se você for observar hoje, o que move o mundo do consumo, o que move a publicidade, você podia tirar botar o logo o que move hoje o mundo da publicidade das coisas são os desejos e as vontades. Agora para pensar. Se não fosse por uma questão de desejos e vontades, você não comprava 10% daquilo que você vive. Aliás, eu quando dou um curso, eu faço o curso de finanças, que é mês que vem que nós vamos fazer, eu vou mostrar para você que você pode viver com um pouco menos de tudo aquilo que você tem. Sempre tem uma gordurinha para você enxugar. Mas não é verdade, nós precisamos, e o problema são quando as pessoas elas começam a querer tampar e curar os problemas da sua alma com coisas que são materiais. Ou não necessariamente materiais, mas às vezes com
coisas exteriores. Por exemplo, são pessoas, já viram pessoas que fazem de filosofias a sua obsessão, a sua vida. Não, ela se torna um pensador. Ela resolveu descobrir o sentido da vida, né? Ou então o partido político virou a vida dele. Tem cara que morre e mata por essas coisas. Ou um time de futebol, ou algum tipo de esporte. Pessoas que fazem da sua vida isso. Alma doente, irmãos. Alma doente. Sabe? E todo conflito, todo relacionamento, todo problema de relacionamento, ele é fruto por causa de uma alma doente. Você para pensar toda a discussão que a gente tem, né? É uma falha de comunicação, é algo truncado. Às vezes nós não sabemos lidar com as situações. Então deixa eu dizer, Deus, quando Ele providenciou a sua salvação, Ele providenciou uma salvação nos 3 níveis que o pecado afetou. Então, como eu falei, qual foi o primeiro nível? Nível do corpo, amém? Bem, esse eu quero dizer que você só vai resolver o dia que realmente você partir desse lugar aqui. Porque se Deus te desse o corpo glorificado já, você não ia morrer. E você sabe, quando Deus limita a idade do homem a 120 anos, é uma grande bênção. Porque Ele fala assim, o meu espírito não contenderá com a carne do homem para sempre. E irmãos, eu quero dizer para você, talvez você ache confortável esse mundo. Mas essa não é a opinião do mundo espiritual. A Bíblia fala lá em Apocalipse, que os anjos, quando eles começam a ver os santos chegando, os salvos, um anjo olha para o outro e pergunta assim, quem são esses? E ele fala assim, esses são aqueles que estão vindo da tribulação. Você sabe, do ponto de vista celestial, que a vida que a gente leva, por mais que para a gente já se acostumou, é uma grande tribulação, irmão, sentir todo o sofrimento na carne, todo o problema que nós temos aqui. Eu quero dizer que no céu você vai ter uma perspectiva diferente. Mas a salvação para o nosso corpo, ela só é dada quando nós passamos desse mundo para o mundo espiritual. E a Bíblia fala que nós vamos receber corpos glorificados. Amém? Pode comer picanha, que lá vai receber um corpo diferente. Mas no nível do Espírito, o Senhor também nos providenciou uma salvação, que foi quando Ele nos deu o sopro de vida e nos deu uma porção do seu próprio Espírito para nós. Eu quero dizer que hoje nós já temos o Espírito de Deus, isso não vai esperar morrer, mas eu quero dizer que hoje você já desfruta da realidade que você vai ter quando você estiver no céu. Amém? Agora, no nível da alma, o Senhor também providenciou uma salvação, mas Ele deixou para você cooperar com Ele. Ele deixou para você fazer a sua parte. Então é interessante, porque muitas pessoas falam, por que Deus simplesmente não transformou a minha mente? Porque primeiro, Deus, Ele quer que você, Ele respeita você. Segundo, Deus, Ele não faz lavagem cerebral com ninguém. Terceiro, Deus, Ele quer que você perceba onde você estava e para onde você foi. Você sabe, esse é um dos grandes, às vezes as pessoas perguntam, se Deus já tinha presciência de todas as coisas que ia acontecer, já sabia que o homem ia pecar, por que Ele permitiu? Porque Deus, Ele queria mostrar, não só para o homem, mas para todo o universo, o quanto Ele nos amava. E a palavra de Deus fala que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Você sabe, tem gente que acha, não, Deus me amou porque eu estou na igreja, porque eu faço tudo bonitinho, né? Porque eu não estou pecando, né? Porque eu estou fazendo isso, assado, estou ajudando o pastor na igreja, então Deus vai me amar. Não, Deus te amou quando você ainda era seu inimigo, quando você ainda era pecador. Sabe, eu quero dizer que, imagina agora que você se tornou filho, o quanto Deus te ama. Então, veja, mas Deus, Ele deixou para você essa parte que é a salvação da sua alma. Então veja, Deus, Ele providenciou salvação para o nosso corpo, para o nosso espírito. Eu quero dizer, Deus quer salvar a sua alma, Deus quer salvar a sua mente, Deus quer que você tenha uma mente sã, porque aí vem aqui o verso seguinte, eu não falei para vocês guardarem a Bíblia aberta, né? Em Marcos 8:38 fala assim, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Veja, isso ele não está falando a respeito de salvação. Novamente eu falei, a palavra aqui usada para alma não é espírito. Não está falando de salvação, não está falando de bios,
não está falando de pneuma, que é nosso espírito, não, mas aqui está falando de psique, está falando da sua mente. Ou seja, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e você ter uma alma doente? Sabe, mais do que nunca nós estamos vivendo dias onde o problema está na alma das pessoas, de uma alma doente, porque você sabe, a medicina tem avançado de uma forma muito grande. Então hoje a questão das doenças físicas já é algo que está muito acelerado, o avanço da medicina. Aliás, alguns futuristas, preveem, que o homem, daqui a 50 anos, ele tem condições de estender a sua vida de uma forma indefinida. Nós temos hoje o avanço, através da genética, que produzem medicamentos personalizados e outras coisas. Mas você sabe onde a medicina ainda encontra muita dificuldade de trabalhar na psique do homem. E hoje o grande mal da nossa sociedade, da humanidade, são as doenças psicossomáticas, é a alma doente, é o problema da depressão, do vazio interior. Sabe, eu quero dizer que Deus, Ele traz salvação para a sua alma. Sabe, não, o alvo de Deus não é apenas salvar o seu espírito. Se a questão de Deus fosse apenas a sua salvação imediata, no momento que você aceitou a Jesus, você podia ir embora. Falou, tchau. Mas eu falo, se você está aqui, se você está vivo, é porque Deus quer fazer algo mais com você. Agora deixa eu dizer, Deus só trabalha com gente sã. É um problema, né? Um pouco sã, pelo menos. Gente doente não consegue. Gente que cara maluco que dá na sua cabeça, faz o que quiser. Pessoa que não consegue fazer uma linha de raciocínio. Você sabe, gente não consegue concatenar ideia, não consegue fazer nada. Como é que Deus vai usar, meu Deus do céu? Então o primeiro passo, se você quer ser discípulo de Jesus, Ele está falando aqui, você tem que ter uma alma curada. Você tem que ser curado para curar os outros. Como é que você vai aconselhar o cara frio de alma, aí o cara começa a desabar, daqui a pouco você está chorando, os dois estão abraçando. É isso mesmo, eu odeio esse povo, é tudo ruim mesmo. Não, você tem que ser curado para poder curar os outros. Então deixa eu dizer, Deus quer curar a sua alma, amém? Fala para quem está do seu lado, Deus quer curar a sua alma. Deus quer curar a sua alma, deixa eu dizer, existe um investimento da parte de Deus, para que você tenha uma alma saudável. E é interessante que uns tempos atrás, no Brasil, o pessoal falava, igreja é muleta, é psicólogo de pobre. A gente falava, pobre cheio de problemas, vai procurar a igreja para falar, de desabafar dos seus problemas. E um grande apologeta no Brasil, o pastor Silas Malafaia, deu uma resposta, ele falou, não, muito pelo contrário. A igreja é o lugar onde há confronto, é onde há transformação. A igreja não é muleta, muito pelo contrário. Aqui nós enfrentamos, as pessoas são confrontadas e suas vidas são tratadas. Sabe, no mundo que é diferente, ninguém fala nada. Está vendo o cara se estrumbicar, ainda acha graça. Mas deixa eu dizer, Deus quer cuidar da sua alma. Então vamos voltando aqui então no texto, vou ler desde o início para que agora você entenda o contexto completo. Marcos 8, 34. Então chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Então, primeira coisa, se alguém quiser, é opcional. Se você quiser, você sabe, nada é obrigado. A salvação não é obrigada. Espero que você não tenha aceitado Jesus obrigado. Não é igual o Estado Islâmico bota uma arma na cabeça do cara, converte agora. Não, eu acho que ninguém fez isso para você aceitar Jesus. Agora, uma vez que você aceitou a salvação que se operou no seu espírito, Deus agora te convida para você ser curado da alma. Então ele fala, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Agora, o que é negar a si mesmo? É deixar a sua alma, abrir mão da sua alma antiga, do seu padrão de pensamento, abrir mão dos seus valores anteriores. Deixa isso de lado, nega tudo isso, porque agora eu tenho
algo diferente para você. Eu tenho o reino dos céus. Eu tenho a mentalidade do reino. E a Bíblia fala que os fariseus chegaram para Jesus e falavam: onde é que está o reino dos céus? Ele fala: ninguém vai dizer o reino do céu está aqui ou acolá, mas o reino do céu já chegou. Porque o reino dos céus, meus irmãos, não é um lugar físico, mas é uma mentalidade, é um mindset. Então eu quero dizer que nós dois podemos estar no mesmo lugar. Um está dentro do reino do céu e o outro está fora. Porque o reino dos céus, ele é aqui dentro. São os valores que você começa a compreender e que você vai viver de uma forma diferente. Desliguem o celular, por favor. Então Jesus fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, ou seja, quem quiser salvar a sua alma, a sua psique, quem quiser manter a sua mente que não é sã, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, ou seja, quem abandonar o seu pensamento, quem abandonar as suas vontades, quem abandonar os seus sentimentos que foram afetados pelo pecado, por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Então eu quero dizer, Deus quer salvar a sua mente, Deus quer salvar a sua alma. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos nos anjos. Então veja, irmãos, esse é um texto que fala sobre alma, sobre as coisas da alma, porque ele está falando aqui de vergonha, está falando de sentimentos. E Jesus, ele faz um convite para você: perde a sua alma, que existe algo diferente para você. Então, tudo aquilo que nós fazemos aqui, nada mais é do que uma tentativa de mudar a mentalidade, mudar o seu padrão. Eu já falei várias vezes aqui, mas eu vou repetir mais uma vez. Você sabe, aquele povo que saiu do Egito, que Deus queria levar para Canaã, que era a terra prometida, não herdou a promessa de Deus, porque não mudou a sua mente. Foram 40 anos no deserto, Deus trabalhando na mentalidade daquela geração, para que eles pudessem herdar. Porque se você não mudar a sua mente, você não vai experimentar as coisas do reino. Está falando besteira? Olha o que está em Romanos 12, no verso 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Em outras versões, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Aqui a palavra é metamorfos no grego, ou seja, mudança de mentalidade. Mas transformai-vos como agora, irmãos? Pela renovação da sua mente. Pela renovação da sua mente. Deus quer renovar a sua mente. Deus quer mudar, Deus quer substituir. Deus quer que você negue a si mesmo. Deus quer que você perca a sua psique, para que você possa ganhar uma nova vida. Agora olha a continuação disso. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar com a sua boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a Bíblia não está dizendo que Deus só vai dar as coisas boas se você transformar a sua mente, mas está dizendo que você só vai ser capaz de experimentar se você tiver a mente renovada. Se você não tiver a mente renovada, não adianta Deus só fazer milagre na sua vida. Não adianta Deus preparar as coisas, porque se você não tem a mente renovada, você não consegue alcançar elas. Então o problema não é que Deus não fez. Deixa eu te dizer uma coisa, está tudo feito. Jesus quando foi crucificado, ele fala o quê? Está consumado. It's done. Completo. E se há alguma dúvida, lá no livro de Efésios, a Bíblia diz que hoje Jesus está assentado à destra de Deus. Isso fala o quê, irmãos? Você sabe, no Velho Testamento, nós temos a representação do tabernáculo, e lá havia um sacerdote. E a Bíblia é interessante que ela fala todos os elementos que tinham dentro do tabernáculo. Então tinha a mesa da preposição, a mesa dos pães da preposição, tinha o candelabro, tinha a arca da aliança, tinha muitas coisas. Só não tinha cadeira no Santo dos Santos. Porque o sacerdote ministrava em pé. Amém? Agora, por que o sacerdote ministrava em pé? Porque o serviço não havia sido completo.
Agora em Efésios fala que Jesus, o nosso sumo sacerdote, está sentado. Sabe por que ele está sentado? Porque o serviço está completo. Então quer dizer, tudo que Deus tinha que fazer já foi feito, amém? Todo o projeto de Deus para a sua vida já está feito. A Bíblia fala que antes da criação do mundo, Deus já havia preparado todas as coisas. Agora a Bíblia fala que se você não renovar a sua mente, se você não for transformado, você não vai ter capacidade de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É mais ou menos assim, Deus vai fazer um monte de coisa, mas você não vai enxergar. Né? E eu quando falo a respeito desse povo que ia para Canaã, eu me lembro de uma história que um juiz lá no Brasil, eu estava numa conferência para advogados, a respeito de direito de família, e esse juiz estava contando de uma situação que aconteceu lá. Você sabe, as varas de família no Brasil, eles têm psicólogos que vão acompanhar as famílias que estão, que tem processo ali, né? E ele narrando algo que uma assistente social que trabalhava ali com ele veio contar a respeito de uma visita. Então era essa assistente social foi visitar uma família, era só uma mulher e seus filhos, que vivia numa condição subhumana e que havia recebido uma casa, desses projetos habitacionais no Brasil. Você sabe, quando eles entregam geralmente uma casa, não sei, de 1 quarto, 2, mas o negócio é tão depenado assim que eles não entregam nem com torneira a casa. É só aquele negocinho, só aquela rolha assim, né? Pessoa que tem que comprar todas as coisas, né? Mas enfim, essa mulher, essa assistente social foi lá visitar e pediu para ir no banheiro. E aí a constatação dela no banheiro foi o seguinte: a pia onde era lava-mão, a mulher havia colocado terra e feito uma hortazinha ali, na pia de lavar-mão, viu, Luiz? Você gosta de horta? Não tinha torneira. E intrigada essa mulher, ela foi questionar a casa, ela não conhecia torneira de lavar a mão. E mais do que isso, irmãos, ela não conhecia vaso sanitário, porque ela era acostumada a fazer suas necessidades do lado de fora da casa. Ela achou que o vaso sanitário era um poço, onde ela podia pegar água para fazer café. Ainda bem que eu não estava nessa visita, né? Mas, irmãos, isso ilustra, você sabe, hoje eu entendo porque que Deus me permitiu ouvir essa história, porque isso ilustra aquilo que às vezes nós vivemos. Não adianta você morar num palácio se a sua mentalidade é de escravo, você vai lidar com as coisas dessa forma. E quantas vezes Deus coloca coisas na nossa mão que eram para ser bênção, que era para abençoar, que era para a gente frutificar, para a gente crescer, mas por causa da nossa mentalidade antiga, mentalidade de escravo, nós não damos conta. Já viu coisas que às vezes na mão de uma pessoa está dando tudo errado, aí passa para outra e começa a prosperar? Qual que é o problema do negócio? Não, o negócio é exatamente o mesmo. Esse aqui não tinha capacidade, esse aqui tinha capacidade. Deixa eu dizer, Deus quer te capacitar. Deus te chamou, Deus te constituiu como filho. Há uma herança, a Bíblia fala que nós não temos que fazer nada. Nós temos que apenas entrar na posse da herança que nos foi dada. Agora a Bíblia fala que enquanto o herdeiro é menor, em nada ele difere do servo. Porque apesar de ser dono de tudo, ele ainda está debaixo de tutores. Essa é a chave. Por que você não recebe as coisas? Não é que Deus não quer te dar. Sabe aquilo que você está pedindo para Deus? Não estou falando do almoço agora. Estou falando de algo muito grande. Grandioso. Ah, pastor, mas Deus não quer dar. Não, Deus já deu. A Bíblia fala tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome. Amém? Agora, qual que é o problema? Às vezes é uma criança de 5 anos pedindo uma Ferrari para o pai. Que pai que vai entregar na mão desse filho? Você está me entendendo? Meu filho, ele olhou meu carro e falou: nossa, filho, que legal, né? Esse carro que é seu. Eu falei: não, não é meu, é nosso. Esse carro é seu também, filho. Mas posso dirigir, pai? Não, você não pode dirigir. Mas é seu. Você está entendendo, irmãos? Tudo é nosso. A Bíblia fala, tudo é vosso. Voz de Cristo e Cristo de Deus. Ah, tudo é meu então? Cadê meu saco de dinheiro? Não, mas vem cá, calma aí. Cresce primeiro para eu poder te dar as coisas. Então o problema não é com Deus, é conosco. Vocês estão entendendo? Essa ilustração que a Bíblia usa
do herdeiro, ele é dono de todas as coisas, mas ele não tem capacidade de gerir, ele não sabe utilizar. Então a Bíblia fala que se a gente não renovar a nossa mente, nós não vamos ter capacidade, nós vamos ser capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E essa é a história, infelizmente, meus irmãos, da grande maioria dos crentes. Vai viver, vai passar uma vida inteira e apesar de salvos, apesar de dono de tudo, vai viver pobre de marré messi. Assim que o povo falava no Brasil. Vai viver sem experimentar as coisas de Deus. Vai morrer lá no meio do deserto por causa de teimosia, porque nunca entendeu aquilo que Deus quer fazer com a sua mente. Então a transformação da alma é indispensável para que você possa gozar das coisas que Deus quer fazer para você. Eu diria mais do que isso, não é só uma questão de você viver bem nessa vida aqui. É uma questão de você viver bem eternamente. Porque a Bíblia fala que se você for alguém diligente, se você for um bom mordomo, um bom servo nessa vida, Deus vai achar graça diante de você e vai te colocar sobre mais coisas. Agora, quando que isso acontece? Quando você chega diante de Deus na eternidade. Então, a sua relação, o seu proceder nessa vida determina aquilo que você vai receber na eternidade. A Bíblia fala, se você for fiel no pouco, sobre o muito você vai ser colocado. Amém? Então, irmãos, não é uma questão apenas de você viver bem aqui, mas é uma questão indispensável que vai determinar o resto da sua vida. E quando eu falo resto da vida, não é só essa vida que você está vivendo aqui não, mas toda a sua eternidade. Você ter uma mente sã. Agora deixa eu dizer para você, sabe, a mente é uma das coisas mais difíceis da gente poder conquistar, né? Aliás, o tema dessa palavra é a conquista da mente. Sabe, e talvez você seja uma pessoa, e como eu pensei durante muito tempo, eu não consigo dominar a minha mente. Deixa eu falar, a sua mente é sua mente. E a Bíblia fala em Provérbios, aquilo que o homem pensa é o que ele é. Sabe, os pensamentos, irmãos, determinam a nossa vida, determinam o nosso futuro. Sabe, Deus começou a ministrar isso comigo. Eu comecei isso por conta de um livro que eu estava lendo de uma neurocientista cristã. O nome dela é Caroline Leaf. Switch Your Brain, o nome do livro. Tem em português, eu acho que é Mude o Seu Cérebro, Mude a Sua Mente. Alguém já ouviu falar desse livro? De capa azul, tem um cérebro. E ela mostra na Bíblia e compara com a ciência aquilo que a Bíblia fala a respeito da importância dos nossos pensamentos, a respeito da importância da nossa mente. E é interessante que ela fala assim, as áreas onde você pensa, sabe, hoje existem exames, né, uma tomografia, uma PET scan, não sei o nome, mas você consegue olhar em quais áreas do seu cérebro você tem mais atividade. Então, no momento de dor, no momento de alegria, no momento de euforia, cada hora que você está pensando em alguma coisa, você está lidando com alguma área do seu cérebro. E ela fala assim que quanto mais você pensa numa coisa, mais as conexões neurais se fortalecem. Elas geram mais proteína. Então é mais ou menos o seguinte. Quem fica assistindo novela, e ela usa esse exemplo. E a novela mostrando o tempo inteiro fofoca e mentira, fofoca e mentira, fofoca e mentira, fofoca e mentira. Aquilo se torna um padrão no seu cérebro. Já viu gente que assistindo novela começa a reproduzir o mesmo comportamento? Porque a ciência fala que são conexões neurais que você ativa naquela área. Já viu pessoas que são conspirativas, o tempo inteiro desconfiadas, não confia em ninguém. E aí ela começa a ser alguém também. Aliás, eu ouvi uma vez, não confia em ninguém que não confia em ninguém. Porque ela é tão desconfiada que ela começa a reproduzir esse mesmo comportamento de desconfiança. Já viu isso? Aliás, tem pessoas que falam que o cônjuge que é muito desconfiado é porque é ele que apronta. As pessoas falam, você não está na Bíblia e não é o pregador que está falando. Mas você sabe, o nosso cérebro, deixa eu dizer,
ele é treinável, ele é educável. E aí, Deus me mostrou algo na Bíblia aqui. A chave diz, agora por que, de onde isso? Você sabe, o problema hoje da nossa geração qual que é? Preocupação e ansiedade. Preocupação e ansiedade, depressão. Agora, por quê? A nossa tendência é focar nos problemas, é focar nas coisas ruins. E aquilo que vai mal. E você sabe, eu comecei a perceber isso na minha vida. Eu começava a imaginar um diálogo, um confrontamento, algum problema que eu ia ter. Eu ficava pensando já nas respostas que ia dar, e daqui a pouco eu olhava até o meu batimento cardíaco já estava acelerado, já estava brigando por antecipação. Já viu gente briga com o inimigo imaginário, eu já estava quase dando murro no ar. Não, eu estou me preparando para essa conversa. Você sabe, e eu comecei a observar que, na verdade, para o meu organismo, tanto fazia se aquilo era imaginário ou se aquilo era real. A reação orgânica, química do meu organismo era a mesma. E essa semana o Espírito Santo me chamou a atenção para o que está em Filipenses 4, versículo 6. Imagina se o mundo ouvisse isso aqui, irmãos, é o que o mundo precisa. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente, olha aqui falando a mente, irmãos, a mente de vocês em Cristo Jesus. Agora, talvez essa seja a parte que você conhece, mas não acaba aqui o texto. E aqui a chave tinha ficado de fora. O principal desse verso aqui tinha ficado de fora. Porque a continuação é o seguinte: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa forma, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ou talvez na sua versão, nisso pensai. Então a resposta, o problema, você sabe, irmãos, quando você olha a primeira parte desse texto que fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes fazei conhecidos de Deus todas as suas petições, e a paz do Senhor, que excede todo entendimento, vai trazer paz para você. Mas aqui continua, fala assim: e agora deixa eu dizer uma coisa para você, você deve pensar no que, irmãos? Tudo aquilo que for bom, que for nobre, que for verdadeiro, que for correto, que for puro, que for amável, de boa fama, que for excelente, digno de louvor, nisso pensai. Ou seja, ocupe a sua mente com coisas que têm valor. Aqui é a chave da ansiedade. Aqui está a chave de você ter a sua mente saudável. E o problema nosso é o quê? Nós fazemos exatamente o oposto. Quanta gente, às vezes, fica mandando besteira no WhatsApp. E tantas conversas que são frívolas. Eu me lembro de uma pessoa que se converteu. Não se converteu, não. Foi para a nossa igreja lá em Joinville. Não durou muito também. Já era de outras igrejas e, apesar de crente, ele tinha uma mente totalmente mundana. E a gente tinha uns momentos de comunhão e ele falava coisas que na cabeça dele era engraçado, ninguém ria. Você sabe quem que é, né, Andressa, que eu estou falando, né? E um dia, não sei se foi para mim ou para você, que ele chegou: vocês são muito sérios. A gente fala as coisas aqui, vocês não riem. E, na verdade, não é que ele não ri, é que não tem graça as coisas que você fala. Para nós, não, porque é um tipo de graça, um tipo de coisa tão banal, tão mundana, que não combina com a mente de Cristo. Você sabe, nós vimos de outras coisas. Nosso prazer são outros assuntos. Sabe, e a Bíblia fala que essa é a chave, porque como eu falei em Provérbios, assim, aquilo que o homem pensa, assim ele é. Então a Bíblia fala que a sua mente, que é sua, ela deve se ocupar com coisas que têm valor e não com coisas que são lixo. Não com coisas que são banais, não com o lixo que o mundo coloca nas nossas mentes o tempo todo. E é interessante porque a Bíblia não manda você esvaziar a sua mente, mas ela manda você colocar, você escolher. Não, eu escolho naquilo que eu vou pensar. Você sabe,
Deus sabe de todas as coisas. Não tem como. Imagina eu falar para você, não pense em tal coisa. Não, a Bíblia não está falando isso. Não pense em tal coisa. Não, está dizendo, pense, não pense naquilo que é errado. Não, está dizendo, pense no que é certo. Encha sua mente de coisas que são boas, daquilo que é verdadeiro. Agora eu vou complementar esse texto com o texto que está em 2 Coríntios 3. Aliás, não era esse o texto não que eu ia falar. A Bíblia fala que nós renovamos a nossa mente quando nós contemplamos ao Senhor, diante da palavra de Deus. Deixa eu achar esse texto aqui para você. Ok, 2 Coríntios 3, 18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo, olha a palavrinha-chave de novo, transformados, metamorfos, ou seja, a nossa mente está sendo mudada, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Ou seja, a maneira de nós transformarmos a nossa mente é quando nós contemplamos ao Senhor. É quando nós enchemos a nossa mente com as coisas de Deus. E é interessante que muitas vezes nós queremos mudar os nossos comportamentos. E muitas vezes nós até nos esforçamos, eu quero dizer que muitas vezes nós tentamos por nós mesmos mudar as coisas nas nossas vidas. Mas a verdadeira transformação, ela é fruto de um pensamento. Aliás, tem uma frase que me ocorreu agora, eu não lembro direito, mas era mais ou menos assim. Uma ideia vira uma atitude, que vira um hábito, que vira um comportamento. Mais ou menos assim. Mas tudo começa na mente. Sabe? E o Senhor te convida a renovar a sua mente. Agora, como que você vai renovar a sua mente? Primeiro, tirando aquilo que é ruim. Não aceite pensar naquilo que é mal. Não aceite em pensar nas coisas que te fazem mal. Como que eu não vou pensar? Pensando naquilo que é bom. Pensando nas coisas de Deus. A Bíblia fala, tudo aquilo que for nobre. Se há algum valor nisso, pensai. Ou seja, um mandamento, está dizendo como que você deve pensar. Agora a Bíblia fala que também nós somos transformados quando nós contemplamos ao Senhor. Você sabe por que nós vemos tão pouca transformação na igreja nos dias de hoje? Porque os crentes, eles não contemplam mais ao Senhor. Pastor, mas eu vou nos cultos, eu vou nas coisas, eu sei. Deixa eu dizer, um culto como esse é muito bom que você participe, porque é um culto de ensino. Aqui você aprende. Mas a Bíblia fala no livro de Tiago, que se você é apenas um ouvinte, se você não praticar, isso não vai adiantar nada. O que nos vai fazer diferença é quando nós ouvimos, quando nós aprendemos e praticamos. Então deixa eu dizer, não deixe de vir no culto. Mas deixa eu falar, aquilo que você aprende aqui, você tem que praticar. Sabe, a Bíblia fala que o que transforma as nossas mentes, o que transforma o nosso caráter, não é o ensino, não é uma filosofia. O que transforma o nosso caráter é o tempo com Deus. A Bíblia fala que quando nós contemplamos ao Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Pastor, o que é contemplar o Senhor? Deixa eu dizer para você. É quando você investe tempo no relacionamento. É quando você investe tempo adorando ao Senhor. Quando você se fecha no seu quarto, liga uma música e você não precisa falar nada. Mas você volta o seu espírito para Deus. A Bíblia fala que de alguma forma Deus responde enchendo você dele. Como Moisés que quando se encontrava com Deus na sua tenda, saía de lá com seu rosto resplandecendo. Sabe, eu quero dizer que há algo espiritual, algo que de alguma forma produz um efeito, porque a Bíblia fala, é interessante, que quando nós contemplamos ao Senhor como um espelho, e você sabe, o espelho antigamente ele era um bronze polido,
E se algo tivesse na frente daquele espelho, o sol ia batendo, e aquilo ia queimando, e aquela imagem acabava se reproduzindo ali, de alguma forma, espiritualmente. Quanto mais tempo nós passamos diante de Deus, eu quero dizer que a imagem do Senhor começa a ser moldada em você. E os frutos do Espírito, e é interessante que a palavra na Bíblia, quando ele começa a falar dos frutos, se você olhar o texto inteiro, o texto ele está fazendo um comparativo entre as obras da carne e os frutos do Espírito. Quem conhece esse texto? Os irmãos estão comigo? E aquilo que é da carne, a Bíblia fala que são obras. Ou seja, aquilo que o ser humano faz. Mas aquilo que é do Espírito não são obras, são frutos. O problema é quando nós queremos fazer fruto, queremos fazer através de obras as coisas que são do Espírito. E aí ele não nasce algo do Espírito, não, ali é simplesmente a sua carne querendo ter zelo diante de Deus. Mas a Bíblia fala que aquilo que vem da carne continua sendo carne. Deixa eu dizer, aquilo que é do Espírito é fruto. Agora, como é que você faz um fruto? Me diz aí como é que você faz fruto. Você não faz fruto. Você alimenta e o fruto vem, o fruto nasce. Fruto é o resultado de um ambiente onde todas as coisas cooperam, de um ambiente propício e natural, onde o fruto nasce. Então deixa eu dizer, a verdadeira obra de Cristo na sua vida, a verdadeira mente conquistada e transformada, ela é fruto, não depende do seu esforço em produzir as coisas, mas deixa eu dizer, o seu esforço é de criar esse ambiente propício para o fruto nascer, através da intimidade com Deus. Então a salvação das nossas mentes, irmãos, quero dizer que só há uma solução para você, para mim e para você, porque eu me incluo nisso. É o tempo que nós passamos, que nós investimos diante de Deus, em oração, para a mudança do nosso caráter, para a mudança da nossa psique. E a Bíblia fala que de uma forma inexplicável, quanto mais tempo você investe, mais você é transformado, mais você é transformado, mais você é transformado. Porque o propósito de Deus é que nós sejamos tal qual Cristo é. Amém. Sabe, por isso eu quero dizer, irmão, se você está aqui, se você se denomina um crente, se você tem um compromisso com essa igreja, deixa eu falar. Se nós não adquirirmos a realidade, a mentalidade, você vai desfrutar muito pouco daquilo que Deus quer fazer para você. Sabe, aquilo que nós estamos fazendo aqui não tem sentido nenhum, se nós não formos buscar na fonte, que é Jesus Cristo. Se a gente não se alimentar dele. Sabe, a igreja que não se alimenta de Cristo é uma eterna creche, é um eterno daycare. Só bebês na fé, mas Deus não quer isso para você. Deus quer que você cresça. E o alimento que você precisa está em Jesus Cristo. A transformação da nossa alma, o nosso avanço, a nossa maturidade é um investimento em oração, em tempo de solitude, em tempo de adoração a Deus. Nós somos ministros do Senhor, nós somos chamados para isso, meus irmãos. Então, o meu desafio para você é que você comece a desenvolver esse relacionamento para salvar a sua alma, para que você venha salvar a sua mente. Tudo que você precisa está em Cristo Jesus. E está acessível a você, através de Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Fica de pé, vamos orar ao Senhor.